Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, muito feliz. Estou recebendo Tainá Alvarenga, que é assistente social, doutoranda da UFRJ, muitas outras coisas, mas eu vou simplificar, senão a gente fala metade do programa sobre a sua trajetória. Ela já foi coordenadora do programa de habitação social em Nova Iguaçu, vai nos falar um pouquinho disso também, mas no momento ela coordena o eixo direito à segurança e acesso à justiça. Segurança pública e acesso à justiça. Direito à segurança pública e acesso à justiça da Redes da Maré, uma entidade tão importante sobre a qual a gente também conversou com Eliana Souza. A Redes da Maré é uma referência para nós no Rio de Janeiro, mas não só para nós no Rio de Janeiro, eu acho que cada vez mais no Brasil, pela originalidade das iniciativas, das formas de atuação em diversas áreas, não apenas na segurança pública, que é o nosso tema prioritário. Tainá, como é que aconteceu de você se interessar por essa temática, que é uma temática que mobiliza e nos angustia a todos, mas não necessariamente do ponto de vista do ativismo e da atuação profissional? E como é que você chega à Rede da Maré? Qual é a experiência que você poderia compartilhar conosco a partir desse itinerário? Ai, ótimo. Primeiramente, agradecer, né, a confiança por estar compartilhando essa trajetória de vida e de trabalho. Então, vou trazer um pouquinho, né? Eu sempre falo que a segurança pública acabou me atravessando a partir do momento que eu comecei a fazer trabalhos de pesquisa e também a trabalhar como assistente social em territórios de periferia, né? Meu primeiro contato foi em Santa Cruz, a partir de um projeto de extensão, no qual a gente falava muito sobre os vários usos da casa, coordenado por uma professora querida que apresentou a Zona Oeste para mim, que foi a Rosemary Santos Maia, da UFRJ, da Escola de Serviço Social. Então, desde ali eu comecei a me aproximar da Zona Oeste, especificamente do território de Santa Cruz, né? E ali a gente acompanhando em alguns subbairros, Santa Cruz é muito extenso e tem muitos subbairros, né? E a gente fazia esse trabalho de extensão no território. E nesse momento, como estudante de graduação de serviço social, eu comecei a acompanhar em 2011, final de 2010, 2011, a chegada dos moradores da Zona Norte, né? Áreas centrais, naquele movimento de ebulição dos mega-eventos, de construção, reestruturação urbana que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E acompanhei as famílias saindo de Marcílio Dias, da área ali da Zona Norte, Penha, próximo ao Mercado São Sebastião, bem próximo à minha residência. Isso depois de 2010, mais ou menos? 2010, por aí, 2011, isso. Início de 2011. Meios de 2011, todas aquelas modificações urbanas, os movimentos sociais falando muito da remoção, e a gente trabalhando uma outra temática, né, que era entrevistando os moradores para saber como eram os usos da casa, se a casa servia como oficina, como bazar, as casas vitrines, né, entendendo as modificações que acontecem na rua a partir de uma estrutura de uma casa, como todas as outras também vão se qualificando mais, né, se embelezando mais. E aí, aquele problema me trouxe um alerta. O que está acontecendo perto da minha casa que eu não estou ciente, né? E aí estava, de fato, acontecendo. Como eu sou moradora da Penha, né? Agora eu moro na região mais central da cidade, e esse lugar é muito próximo a localidade, né, de Marcílio, onde minha mãe mora, onde eu fui nascida e criada. Então, estava acontecendo um processo de remoção das famílias do Mercado São Sebastião para Santa Cruz. E aí, um dos subbairros que a gente fazia pesquisa no projeto de extensão era o subbairro Jesuítas, que recebeu, na época, né, mais de 10 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Uma área que muita gente tinha sítios, e não fazendas, né, mas sítios, área arborizada. A professora Rose tem até um artigo falando que
um lugar tão distante, né? Falando dessas brincadeiras de dizer que é o fim do mundo, onde o vento faz a curva, onde as pessoas tinham o hábito de descansar, de conversar na calçada. Isso era muito nítido para a gente quando a gente chegou em Jesuítas. Mas também era muito nítido essa preocupação desses moradores com a chegada dos novos, né? E aí eu mudei a temática da minha pesquisa, que eu ia falar de casa, desse lugar mais antropológico, né, das existências, e me voltei para esse problema da remoção, entendendo que estava causando uma situação ali nesse território, nesse subbairro jesuítas. Então, eu saio da extensão para começar a pesquisa da graduação de finalização da monografia e começo a fazer um estudo sobre os processos de diferenciação entre os novos e os antigos moradores, acompanhando essa chegada das pessoas removidas, entendendo que esse subbairro, desses condomínios, mais da metade eram para famílias reassentadas. Não era só pelo sorteio, né? O programa tinha várias faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Nas áreas mais periféricas, que é um dos pontos críticos do programa, foi para onde foi a maioria das pessoas removidas, né? Áreas periféricas e áreas distantes do local da moradia fixa, né? Da moradia que foi removida, de onde eles saíram para o reassentamento. Então, estava acontecendo essa modificação do território, essa disputa também de narrativas, os moradores antigos reclamando dessa chegada dos novos, que em maioria vinham de favelas, né? Então, essa informação, na época não tinha a palavra fake news, né? Mas já proliferava. De onde vem, quem são, é um monte de bandido, é um monte de favelado, essa gente vai trazer o que para o nosso território, para a nossa localidade? Né? Porque, mesmo sendo periferia e zona oeste, vai existir as diferenciações, as gradações. Isso é normal, né? Em todo o território, assim como quando a gente frequenta os territórios, nem tudo é igual, né? Tem sempre essas diferenças. Então, eu me debrucei sobre isso. E, nesse período, já se falava muito das milícias nesses territórios. Não como se fala agora, né? Nesse avanço das pesquisas, dos grupos estudando. Então, a milícia era algo ali meio nebuloso para a gente. Mas a gente já tinha formas de contornar essa situação, né? De ninguém sabe, ninguém viu, é uma palavra que não pode ser citada aqui. Sim. Então, isso também foi me acendendo esse lugar de discutir segurança. Porque, como bem sabemos, né, algumas pesquisas vão mostrar que nesse processo de remoção as pessoas saíram de áreas que eram controladas pelos grupos armados, né, sobretudo a Zona Norte. Por exemplo, essa área de Marcília era controlada por um grupo civil armado. Então, essas pessoas saem... Ligado ao tráfico. Ligado ao tráfico, não à milícia. Mas essas pessoas saem com a esperança de uma vida melhor, que era o que era propagado e vendido pela política pública, né, pelos nossos governantes. Só que chega nessa Zona Oeste e encontra um novo controle armado, não tão ostensivo como a gente vê nas favelas, mas a gente encontra esse controle ali, mais no sentido da venda, né, da cooptação, vende gás, telefone, se você abre uma barraca você tem que pagar. Então, a gente conversava sobre isso de forma informal, né? Sim. E eu, nos meus questionários de pesquisa, acabei não desenvolvendo, escrevendo milícia no meu questionário, né? Mas apanhava um pouco a partir do que os moradores me contavam, nas observações, né, nas próprias estratégias ali. Chegar em Santa Cruz já era um movimento de encontrar como essas movimentações estavam, né? O próprio circuito das vans, por exemplo. Claro. A gente era vans ilegais de controle desse grupo, né? Você chegava numa casa, estava lá fazendo uma entrevista e batia alguém para recolher o valor da internet. Sim. Então, aquilo ali, poxa, eu vou ter que ler
sobre esse assunto, né? E aí fui me debruçando. Me permite só um parênteses, é interessante, porque a sua cautela e cuidado, inclusive quando escrevia, é uma forma tentacular, difusa, meio... Você falou a palavra meio nebulosa, sim, desse poder tirânico, que é armado, mas que penetra de tal maneira, né, que gera uma certa atmosfera, uma sombra de medo. Uma atmosfera de medo, de risco. E aí, e a gente, como pesquisador, quando a gente está num grupo de pesquisa e de extensão, a gente não vai sozinho. Quando a gente começa a fazer esse processo da escrita da monografia e da dissertação, é nós por nós, né? A gente vai cavando as nossas agendas e muitas vezes esse trabalho é muito solitário. Então a gente vai criando as estratégias também de desenvolver o trabalho para ele não ser interrompido. Então uma dessas estratégias era, olha, imagina eu estou andando aqui, andava com a minha carteirinha da UFRJ, sou estudante de assistência social, de serviço social, então ninguém pode pegar meu nome, Tainá de Paula Alvarenga, jogar na internet e ver lá, milícia não sei o quê. Então nunca vou escrever sobre isso, né? Na época que eu circulava lá muito. Agora, aliás, acho que é o primeiro assunto, né? A gente está falando sobre isso hoje. Desculpe te interromper de novo, mas Nada. Isso é tão interessante que a gente estuda metodologia na universidade, né? Métodos e técnicas e tal, mas dificilmente alguém fala sobre essa outra metodologia, que é mais uma espécie de tática de sobrevivência, sim, em que o pesquisador tem de aprender como anda num território minado por um poder clandestino onipresente. Sim, sim. E o nosso pensamento é muito subjetivo mesmo, né? Tipo, se acontecer alguma coisa aqui, como é que minha mãe vai me achar? Minha mãe nem sabe onde fica Santa Cruz. Sabe? A nossa mente vai lá e volta. E aí, entrevistando Dona Maria, seu Jorge, o pessoal do condomínio, foi me trazendo, está acontecendo uma coisa muito grave, né, com essa política pública, que era o sonho, né, a maior política habitacional que o Brasil já teve, depois do BNH, né, trazendo esse grande, trabalhando com o sonho, com a perspectiva... Que é o Minha Casa... Que é o Minha Casa Minha Vida, a expectativa do sonho dessas famílias, né, de chegar num lugar e ter acesso a trabalho e renda, educação, saúde, a dignidade plena a partir do sonho da casa própria, né? A gente trabalha com isso, que é conseguiu a casa, a vida caminha. E a política do Minha Casa Minha Vida, sobretudo para o faixa 1 e para a faixa do reassentamento, foi demonstrando ao longo do tempo o contrário, né? A expectativa do que foi pautado no próprio Estatuto das Cidades, no próprio programa, né, da lei que institui o programa em 2009, no decorrer do tempo, em menos de 10 anos, a gente viu isso decaindo muito, né? As áreas não receberam a infraestrutura esperada, os condomínios, a partir desse lugar, né, das construtoras contratadas, não terem um compromisso ético-político, né, com essa estrutura física da casa. Em pouco tempo a gente via problemas de ladrilho, de porta, de vazamento, um material muito feito para pobre, né, no sentido de desvalorização para o que essas pessoas merecem. Então, eu fui percebendo isso durante essa pesquisa e o atravessamento da segurança pública entrando ali, que o controle dessas pessoas, né, a sociabilidade, a venda e o uso dos recursos, tudo era a partir do controle dos grupos paramilitares. Um parêntese de novo, porque, Tainá, isso é tão fascinante, é tão importante, porque às vezes a gente está falando de política, pensa em eleições, táticas eleitorais, e partidos, e definições governamentais, e polarização existe ou não, etc. E o miudinho, aquilo que é microscópico, que é capilar, aquilo que acontece na subjetividade, nos jogos da sociabilidade, no cotidiano, aí você às vezes tem um segredo que os grandes estudiosos e analistas da política não conseguem enxergar, vão capturar lá adiante as consequências.
o bolsonarismo explodindo, apesar de políticas públicas orientadas para servir aos interesses da população, apesar das boas intenções do Minha Casa Minha Vida, etc. Se você oferece um programa desse, eu ouço você descrever a situação e fico pensando, você oferece esse sonho, né? E uma etapa para a sua realização, e depois isso começa a se degradar. E isso começa a ser cercado por condições que são despóticas, né? Que submetem você em tantos níveis. A profundidade da decepção e da insegurança mais funda, que é a insegurança de viver sob o terror de uma força armada sem controle, isso tudo é tão grave que vai abrir espaço para adesões, quem sabe a quê. Exato. Não é verdade? É isso. E aí, em espaços como esses, né, que você vai ver pessoas que aderiram a esse exercício da cidadania pela metade, né, nem penso em metade, né, uma porcentagem desse exercício a partir do que você consegue a casa própria, as pessoas vão também perdendo a perspectiva e a confiança, sabe? Que são os locais onde teve uma aderência grande para, por exemplo, 2018, a ascensão do bolsonarismo, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. Porque tem um abandono, entregou a casa e abandonou a infraestrutura básica que as pessoas necessitam, que é mercado de trabalho, trabalho e renda, espaços de cuidado, né, e de proteção para a criança, e saúde. Então, as pessoas entram nesse circuito, tinha ainda um posto de saúde até pouco tempo, depois que veio a clínica da família, creche ainda é muito pontual, tem os EDIs e não tem a creche, e uma política que deu a titularidade para a mulher. Então, se a política do Minha Casa Minha Vida era assim, se eu sou casada, né, com você, por exemplo, a titularidade do contrato é minha. Então, avança no sentido de dar, né, esse lugar de destaque para a mulher, mas também começa a precarizar essas vidas. Claro. Porque ao longo do tempo a gente foi vendo a invasão, né, desses espaços, a venda ilegal, porque você não pode vender dentro dos 10 anos até você receber o contrato definitivo, né? Então as pessoas foram se desfazendo desses apartamentos em muitos informalmente. E aí, voltando para o quesito da segurança pública, depois da formação na escola de serviço social, eu começo a fazer algumas pesquisas pontuais, né, a partir do trabalho social dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Trabalhei como articuladora local nos bairros de Parada de Lucas, Jardim América, Vigário Geral, que me traz uma outra experiência de um outro lugar da cidade. No projeto... Né? Do projeto Aluno Presente. Que também foi um divisor de águas para mim entender essas diversas configurações da cidade do Rio de Janeiro. Né? Um parênteses, era um projeto que procurava diagnosticar a situação da evasão escolar infantil, sobretudo. Isso. Né? E a gente fazia um trabalho de bater de porta em porta, né? De fazer articulação com as políticas do território. Para localizar... E localizar as crianças de uma lista, que é a partir de uma parceria com a Secretaria de Educação, né? Um projeto muito importante. Muito importante. Que rendeu frutos, né? A gente recebia uma lista com as crianças fora da escola, dos diversos bairros, e aí eu era responsável por esse bairro, né? E a gente batia de porta em porta para localizar essas crianças. E quando a gente batia nessa porta, né, que a gente teve o prazer de contar com a sua escrita no livro Vidas Presentes, quando a gente batia nessa porta e essa porta se abria, era um mundo de desastres, né, da questão social, que a gente fala muito do serviço social. Era a questão social ali, o puro suco da questão social, que aí você abria a porta e tinha uma mãe, né, passando por algum problema em saúde mental, por exemplo, uma casa com um alto número de crianças, né, pessoas desempregadas. E em áreas, a lista das crianças fora da escola levava a gente
a caminhos e a reconhecer espaços e Os vielas. confins do Rio de Janeiro. Confins do Rio de Janeiro. E isso era mais uma situação de choque para mim, porque era 2014, véspera da glória do Rio. Né, tudo acontecendo, grandes obras e Olimpíada, os grandes mega eventos acontecendo. E você chegava, por exemplo, num bairro, por exemplo, o Jardim América, que eu frequentava e era articuladora local de lá, encontrava uma favela chamada Gringolândia. Quem ouviu falar de Gringolândia? Que ela fica atrás das grandes empresas que dá para a Dutra, para a Via Dutra. Então, aquelas empresas ali, Yakult. Atrás é Jardim América e essa favela, Gringolândia, Terra Encantada. E eu ficava apavorada. Eu falei, gente, essas pessoas estão isoladas do Rio de Janeiro. Tinha um espaço na Terra Encantada que o chão era muito preto. E eu achava até então que era uma lama diferenciada, né? E a gente entrando para achar as crianças fora da escola. E vai atrás de Luiz e Maria e Pedro. E era um lugar com muitos barracos. Eu falei, gente, que lama é essa? Muito preta, muito preta. E o que era ali? Era uma antiga ocupação, atrás dessas grandes empresas, grandes fábricas. E o chão era preto porque era esgoto in loco, esgoto puro. Então, nessa localidade Terra Encantada, era uma degradação humana das mais diversas formas, assim, tanto no sentido habitacional como no sentido da vida, né? E coisas que a gente não vê nas regiões mais centrais, nas favelas mais centrais, que ali a gente ainda tinha, que eram crianças de 9, 8 anos segurando armas, 10 anos. E aquilo me chocava muito. Porque como eu nasci na Penha e estudei muito próximo a Vigário Geral, eu tinha amigos e frequentava favelas, né? Frequentava a Cidade Alta, na juventude, na adolescência, Vila Cruzeiro, e a gente não via crianças tão pequenas, né? Nas bocas, né? E ali na Terra Encantada, na Gringolândia, tinha. E aquilo era um choque para mim, porque eram essas crianças que estavam na lista, e a gente tinha que procurar. E quando achava, fulano tá ali. Fulano de 10 anos no tráfico e fazendo aquele escarcéu mesmo, né? Eles apavoravam, a gente usa esse termo às vezes no sentido de que são crianças com muita energia, né? Com muita vida. E essa política pública não alcança. Porque se consegue segurar uma arma, consegue fazer um projeto, por exemplo, de robótica, consegue tirar uma foto, sabe? Então aquilo me chocava muito. Então vamos lá para o trabalho, e a gente voltava com esses nomes para a escola. Só para o pessoal saber e ter uma dimensão da escala desse projeto, desse trabalho, vocês identificaram quase 23 mil crianças fora da escola e reconduziram 21.500, algo assim, né? Isso. É um esforço extraordinário, né? E um esforço territorial, porque era um trabalho in loco. Pois é. Na chuva, no sol, né? Era o tempo todo no território. A gente se encontrava apenas uma vez na semana no escritório, no centro, para discutir os casos e organizar a agenda. Mas o nosso trabalho era ali com os parceiros do território e com as famílias. E diplomacia de guerra, porque você tinha de negociar, às vezes com o tráfico, às vezes com a milícia, com autoridades, digamos, constituídas na prática, no local, com famílias que ficavam apavoradas, confundindo vocês com conselheiros tutelares Muita que iam lá. Coisa. Então, eram várias formas de mediação, sabe? E foi muito importante. E só foi possível também estar nesse trabalho por causa dessa experiência, essa escolha na graduação por trabalhar num território também de periferia, na Zona Oeste. Então as coisas vão se emaranhando e ganhando sentido, que só vai ter um sentido real ali, né? Como se a gente estivesse montando
uma escultura, Sim. agora no trabalho da Redes da Maré, sabe? E aí eu saio da articulação do aluno presente, depois de 2016, o projeto tem uma nova configuração. Como você bem disse, né? Além do trabalho de inserção na escola, era um trabalho de dar luz a essas famílias. Então a gente trabalhava com o aluno, mas tinha que encaminhar a mãe para o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial do território, encaminhar a mãe para entrar no Bolsa Família, para ter a consulta médica. E o pai, curiosamente você não fala do pai, porque o pai não existia, sumia. Muitas vezes não, né? Essa configuração, né, dessas famílias, das mães solos, mas existiam os pais também, poucos e pontuais, mas esse é um fato, né? A gente abria a porta e sempre a mãe está ali à disposição, né? A gente teve algumas situações de violência também com relação a esse pai, como a gente acaba descobrindo que o fato da criança não ir para a escola é por causa dessa falta paterna ou dessa existência paterna agressiva, né? Fruto também de outras perdas, que é um ciclo de violência e de pobreza que vai sendo alimentado. Então eu hoje tento não criminalizar tanto essa figura masculina, entendendo o seu histórico, né? Eu estou mais preocupada em entender essa história que faz com que chegue diante de um filho e vá reproduzir também essa violência. Porque o que o mundo já faz é criminalizar essas histórias e essas pessoas de periferia, e, sobretudo, os homens e as mulheres pretas, né? Criminalizar e matar também, né? Então eu tenho investido em olhar por um outro olhar. E aí eu chego em Nova Iguaçu, né? Fui chamada para trabalhar como coordenadora de habitação social do município, fazendo um trabalho ali de visita aos condomínios, de acompanhar o processo de sorteio e entrega das casas. Então eu estava num outro lugar, eu estava dentro da política pública agora, dialogando com o Ministério. Então ainda chego em Nova Iguaçu, ainda tinha aquele resquício de evento, de lançamento, que a Caixa fazia grandes eventos no condomínio, tapete vermelho, entrega de chave gigante, coffee break para o ministro, né? Ainda tive alguns encontros com alguns ministros da cidade, quando tinha ainda ministério. E vou também me especializando. Entro na especialização em Sociologia Urbana da UERJ e entro também na de Políticas Públicas e Planejamento Urbano do IPUR, nas especializações. E aí, em 2018, eu consigo passar no mestrado do IPUR também, em Planejamento Urbano, e vou também dando continuidade concomitantemente ao trabalho em Nova Iguaçu. Esse trabalho me traz esse outro olhar da inversão do direito à moradia, né, que passa para o funil da segurança pública, igual eu vivenciei na perspectiva de acompanhamento das famílias removidas no Rio. A gente atendia um alto número de pessoas que entravam com processo de distrato, que na época que eu trabalhava em Santa Cruz não existia. Era uma lei de distrato, que é de 2017, salvo engano, que a partir do alto número de pessoas removidas, que tiveram suas casas roubadas, invadidas, o Ministério das Cidades teve que fazer uma lei de distrato, que permitia que as pessoas que tivessem a casa invadida, que tivessem sido expulsas, fizessem um boletim de ocorrência e dessem entrada na prefeitura, na Secretaria de Habitação, junto à Caixa, de um distrato contratual que, a partir de avaliação, né, da Caixa Econômica, que era o agente financeiro que fazia a gestão desse programa, que faz a gestão desse programa, né, agora voltando ao programa Minha Casa Minha Vida, que passou por ser Casa Verde e Amarelo, essas pessoas conseguiam fazer o distrato e eram realocadas para a nova moradia. Mas isso foi em 2017. Quem foi removido em 2011, 2012? Onde estão essas pessoas? Às vezes eu fico me perguntando. E aí o nosso grande trabalho era atender essas famílias, orientar a fazer o boletim de ocorrência e fazer as visitas também nos condomínios. E aí... Perdão, mas eu acho que talvez seja importante enfatizar o que você disse,
eu não sei se todo mundo está como eu, mas inteiramente tomado, né, pela descrição que você faz e chocado, por mais que eu conheça genericamente por relatos, descrições e estudos, etc., mas isso que você está trazendo de uma forma tão viva, eu não sei se todo mundo está seguindo o seguinte: o sujeito recebe, uma família recebe uma casa, que é uma política governamental. Essa pessoa finalmente chega, né, ao sonho da casa própria e tal. Não só não encontra a infraestrutura, como a sua casa é tomada pela força, pelas armas, por chantagens e extorsões, sobretudo milicianas. Essa pessoa sai, foge e cai no mundo da informalidade e até da ilegalidade, porque tem um acordo, tem um contrato que está sendo descumprido, porque essa pessoa desapareceu, mas não por sua vontade, porque está fugindo. Aí, ao invés de enfrentar esse dilema terrível, o Estado brasileiro, suas várias instâncias, etc., cria um puxadinho. E nesse puxadinho se inventa o distrato. Ou seja, você que foi expulso, perseguido, jogado na rua, tudo bem, vamos agora legalizar a sua situação. Sim. E agora você é alguém que está no status de distrato. E aí você pode começar de novo esse circuito. No mesmo lugar, às vezes. No mesmo lugar. E o que aconteceu? No mesmo lugar, às vezes, que a pessoa ia receber a residência. E essa dimensão do poder armado ali, miliciano... Só se ampliou, né? Desculpe te interromper, mas é tão impressionante isso. E você fala com naturalidade e são escandalosos. É um escândalo. É um grande escândalo, né? E aí não tem... bibliografia, não tem reflexão crítica que dê conta dessa realidade. Não tem. Né? Tem, porque a gente lê bastante, a gente precisa sistematizar também, né, esse lugar da realidade, o que a gente consegue teorizar e explicar com o que já foi feito, inventado, né? Claro. Mas a realidade é muito dolorosa, né? E para nós que trabalhamos na assistência, né, que estamos ali refletindo sobre essa realidade, pega num outro lugar. Porque dentro do planejamento urbano eu dialoguei com arquitetos, com urbanistas, com engenheiros. Dentro dessa política pública, como coordenadora, a gente ia, por exemplo, em Jardim Guandu. Não sei se você já ouviu falar. Claro. Que é no extremo lá de Nova Iguaçu, que já faz divisa com Campo Grande. Eu também trabalhei em Nova Iguaçu há alguns anos. Ai, ótimo. Com Lindbergh Faria. Isso. Tem um local que foi contratado, e aí foi o agente financeiro Banco do Brasil, para construir um condomínio em Jardim Guandu, né, que é onde tem a SEDAI e tudo mais. É um grande condomínio no meio do nada. E demorou muito tempo para fazer as entregas, né? Então, todos esses espaços já tinham um controle armado. Umas áreas da milícia, outras áreas dos grupos civis, né? Terceiro comando, ou comando vermelho, maioria. E as pessoas eram expulsas por ambos. Não era uma prática só da milícia, sim, né? Sim, claro. Então, as famílias ficavam ali num movimento. Como é que eu vou na delegacia? Vou abrir um boletim de ocorrência? Porque as famílias tinham a ideia de que quando fizesse o boletim de ocorrência ia haver investigação. E era o que a gente esperava também. Se você tem não sei quantos distratos de um certo espaço... Claro. Tem alguma coisa acontecendo ali, né, Tainá? E aí a gente entramos na época, né, até numa briga com um agente financeiro, porque eles queriam que a gente resolvesse. E se a gente está lidando com um agente financeiro do Executivo Federal, né, ligado a esse... Eles têm mais força política para dar conta dessa problemática, né? E aí o que eu tenho percebido é que passou, né? A gente passou vários anos, tem passado, e a gente não tem uma notícia favorável sobre esse circuito desses espaços, para onde foram construídos esses condomínios. Pelo contrário, as políticas, né, e as pesquisas vão demonstrar uma grande capilarização desses grupos, sabe?
E boletim de ocorrência a gente só faz se tiver confiança mínima na polícia. Exato. Senão você se torna uma espécie de X9, de delator potencial, e se torna alvo do poder armado. E socialmente acaba, né, que as populações vão perdendo um pouco dessa confiança ao longo do tempo, porque não tem respostas efetivas. E porque vem, às vezes, policiais ali operando como milicianos ou como protetores de milicianos e de traficantes, Sim. Eventualmente. Então, para a gente que trabalha no território, tem que fazer a mediação, né? Tanto para a gente dar continuidade a esse trabalho, como também para conseguir minimamente fazer com que aquele direito seja garantido, né? Então, a gente trabalhou muito no sentido da publicização dos sorteios, para que não houvesse, né, usurpações ali no processo. Tudo isso a partir de um movimento muito forte de garantir o mínimo, né, dessa equipe e tal. Então, e você sabe que eu tenho o mais profundo respeito, admiração pelo trabalho como esse que você fez e faz também, de mitigação, de redução de danos, porque é muito comum, assim, do alto da nossa soberba, na classe média, ou no mundo intelectual, ou no mundo político mais crítico, mais sofisticado, você desconsiderar, subestimar. Assim, bom, vocês estão apenas como que quase ajudando a gerir a miséria, a exploração do capitalismo, etc. Sim, visto lá do alto, do palácio, assim, do palácio de cristais, do palácio intelectual, de fato, os mecanismos nos integram para que nós façamos com que a roda gire de alguma maneira. Uhum. E reduzir sofrimento significa, de alguma maneira, dar sobrevida a esse sistema perverso. Por outro lado, vocês estão salvando a vida daquela criança, daquele menino. E se não estiverem lá, o atropelo vai impor um banho de sangue ainda mais cruel. Então, esse esforço que é tão pequeno e subestimado garante, às vezes, a sobrevida de gerações ou de segmentos de gerações. Isso não é, de modo algum, desprezível, não pode ser lido pelo viés, digamos, mais funcionalista, totalizante, né, da grande teoria. Sim. E para dar continuidade a esse trabalho, né, e a minha própria segurança, é esse lugar de sair um pouco do salto da discussão, né, da milícia, milícia, não sei o quê. Como a gente vai para um território desse, dialogar, né? Às vezes a capilarização está tão grande que às vezes poderia estar na própria cabine de um síndico. Bom dia, boa tarde. Eu vou falar, aqui é cheio de miliciano. Não dá, não existe. Não há trabalho que se concretize. O trabalho no sentido tete a tete com o morador. Precisa ter mediações, precisa ter estratégias. Exato. E às vezes fingir que não vê naquele momento é uma estratégia. Tanto de sobrevivência para a gente, como também para eles. E a gente vai criando estratégias de ir para um outro lugar, né? Para como a gente faz o enfrentamento em um outro lugar. Uhum. E aí trago um pouco essa experiência para o trabalho na Redes da Maré, né? Do qual eu fui estagiária também em 2011. Antes de entrar na extensão, eu fui estagiária entre 2010 e 2011 na Redes da Maré e retorno em 2021 como assistente social para trabalhar no projeto Maré de Direitos, que é um dos projetos do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, junto com De Olho na Maré, que era o projeto de produção de conhecimento, né? Atualmente a gente tem um novo projeto, que é o Construindo Caminhos, que vai trabalhar aí com a demanda dos egressos do sistema prisional, né? Os sobreviventes do sistema prisional e seus familiares, no sentido do acolhimento psicossocial e jurídico. Então, nessa época, eu começo a fazer o atendimento em plantões, né? O Maré de Direitos tem uma metodologia de trabalho de atendimento multidisciplinar, assistente social e advogada, em alguns pontos da Maré, que a gente acolhe as demandas do morador da mais diversa. Desde, olha, preciso processar essa marca de cartão de crédito, preciso, né? Desde, olha, está acontecendo essa tal violência com meu filho. Então, a gente atende um com a demanda do cartão de crédito, entra o outro com a demanda do CISREG e depois entra a moça com alguma questão de violência doméstica. Foi uma grande escola
para mim que estava saindo desse lugar do planejamento urbano, um pouco triste com essas novas configurações da habitação social, né? Eu saio, olha, eu acho que meu trabalho acabou, né? Não tem mais possibilidade. Para onde eu vou? Eu vou voltar. Aí abri uma seleção para redes, eu falei, eu acho que a Maré vai me possibilitar ampliar meu campo de trabalho, né? Voltar para a Maré, ter possibilidades de criatividade e proposição que o terceiro setor nos permite. E muitas vezes a gente fica mais engessado no serviço público, né? Então, eu volto para o terceiro setor nessa esperança de ter um grande leque de ações e de possibilidades para o trabalho, para o meu trabalho do assistente social. Então, o Maré de Direitos foi o lugar certo que eu parei, assim. E aí, dentro de um ano, eu fui chamada para coordenar o Maré de Direitos. Dentro desse lugar, como técnica ainda, eu começo a me aproximar das mães, né? Vítimas da violência de Estado, no processo de acompanhamento do coletivo de Mães da Maré, que a gente fazia o acompanhamento próximo dessas mulheres, e as vítimas de violência armada. Depois da pandemia, começa também voltar em maior número as operações policiais, né? E aí a gente faz o acompanhamento in loco, que é um trabalho desenvolvido também pela Redes, né? A partir de uma metodologia que já é uma tecnologia social e ancestral do próprio território, né? Em dia de operações, quem é o primeiro a chegar, às vezes, para salvaguardar aquele corpo, aquela cena de violação? São as mulheres, são os moradores. Então, o que a gente faz é tecnificar essa tecnologia, né, de uma forma mais metodológica, a partir da instituição. E aí a Redes começa a desenvolver, né, um trabalho ali no território de também fazer o monitoramento dessas violações, né, que é o trabalho agora desenvolvido pelo Eixo, desde 2016, fazendo o monitoramento das violações de violência armada, né, em operações policiais ou entre também os grupos armados. Então, esse trabalho me fez me pontuar e, às vezes, me indagar. Eu sou uma especialista em segurança pública para estar nesse lugar? Eu não trabalhei diretamente com isso, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui tendo contato com pessoas assim incríveis, né, nesse histórico de consolidação do Eixo. Patrícia Viana, né, que tem esse histórico que as pessoas falam. Patrícia pegava a bicicleta e ia atrás do caveirão, né? A própria Eliana, que é uma referência para essa discussão e debate, né, enquanto diretora e para consolidar também o trabalho desse eixo no sentido da confiança, né, de estruturação desse trabalho, de valorização desse trabalho também. Shirley, Lidiane, a própria Liliane Santos, que hoje divide a coordenação do eixo comigo, que é uma cria da Maré, né, que é uma referência também nesse debate de segurança pública. Ela assim, é uma especialista, né, uma mestre em segurança pública pela UF. E aí, no diálogo com essas pessoas, eu retomei esse histórico e essa trajetória, Luiz, e confirmei, não, a minha trajetória, né, de trabalho, de pesquisa, também foi atravessada pela segurança pública. Os meus trabalhos, né, de pesquisa, tanto no sentido empírico, mais antropológico, também fizeram essa discussão. Então, de que forma eu posso contribuir para o trabalho da Rede da Maré, sabe? Acho que é o grande ponto de quem chega. Que a minha trajetória pode contribuir para o trabalho da Rede da Maré, no sentido criativo e propositivo, né? Mas também de se abrir para uma grande experiência, um grande atravessamento que esse lugar do eixo de segurança pública permite para nós profissionais. E aí eu que já trabalhei em alguns lugares, a gente sempre fala, depois que trabalha no eixo de segurança pública, trabalha em qualquer lugar. Eu sempre brinco com a equipe do Maré de Direitos, que é uma equipe técnica super qualificada, né, super proativa, porque é uma demanda gigantesca. É você atender a demanda do oftalmo e depois atender a violência doméstica em 10 senhas de atendimento, por exemplo, no dia.
Então você tem que ter aquela mente, né? E eu brinco sempre, ó, vocês hoje são especialistas em previdência social. Falo com a equipe, porque a agência do INSS de Ramos, que é a que atende a Maré, depois desse processo da pandemia, do trabalho remoto, abre num horário diferenciado. Então, tudo que as pessoas têm que fazer nessa agência precisa ser marcado. E acaba que o trabalho desenvolvido pelo Eixo, a partir do Maré de Direitos desse atendimento sócio-jurídico, acaba sendo um grande balcão de atendimento do INSS. Só que a gente não quer isso para sempre, né? E é o trabalho da Redes a partir dessa metodologia de produção de conhecimento, incidência política, as experiências e ações concretas, né? E articulação e mobilização territorial demonstra que a gente precisa incidir também nessa política, mas isso é um outro assunto. Nesse lugar da incidência política na segurança pública, a partir desse monitoramento, né, que se dá desde 2016, a gente consegue emplacar, né, alguns movimentos jurídicos importantes, como já deve ter sido citado aqui pelos outros convidados, que é a ACP, Ação Civil Pública da Maré, e logo depois a DPF 635, a DPF das favelas, então, no qual a Redes é amicus curiae, né? Uhum. E ano passado a gente teve a possibilidade de entregar o relatório de descumprimento da DPF na mão do ministro Fachin, no STF, depois daquele movimento da Operação Maré, que foram várias operações consecutivas, a partir do ponto de inflexão da reportagem, né? Fatídica do dia 24 de setembro, falando ali das configurações, do treinamento dos grupos armados que apareceu no Fantástico. Nossa vida virou de cabeça para baixo, né, ano passado por causa disso, e a gente aproveitou esse momento de ebulição para emplacar garantias mínimas de direito, né? Então a gente vai a Brasília, conversa com os ministérios. Antes de você falar dessas iniciativas que são tão importantes, eu acho que era interessante para quem estiver nos ouvindo que você desse uma visão bem resumida do que acontece na Maré com operações policiais. Que é o grande ponto do nosso trabalho, né? Que é uma experiência, que é isso. Quando eu falo que esse trabalho precisa nos atravessar enquanto profissionais, né, das mais diversas áreas, assistentes sociais, psicólogos, advogadas, pedagogos, geógrafos, né, uma equipe muito grande que compõe o Eixo, são mais de 27 pessoas atualmente, né, das mais diversas formações, e fazendo um trabalho inovador, que é acompanhar as operações policiais em loco, desde 2016 fazendo esse monitoramento. Quando se tem, né, esse movimento do acompanhamento, a metodologia do plantão de operação, que a gente chama, né, que é em dia de operações policiais, a gente monta o plantão de operação, que são profissionais ali que podem estar no dia, acompanhando a partir de um protocolo de segurança, né? Consegue entrar, não consegue, onde a gente espera, mas a Redes da Maré abre em dia de operações policiais a partir desse protocolo para o acolhimento aos moradores, né? Então, é essa metodologia social que já existia que a gente vai qualificando ao longo do tempo e se consolida como uma metodologia de trabalho da Redes e do Eixo. Então, a gente tem um plantão de operação e dentro desse plantão a gente faz o acolhimento e o atendimento às vítimas de violência armada, acompanhando ali as diligências imediatas. Tem vezes que começa a operação e a gente chega no território já com a notícia de um falecimento, né? De um homicídio, falecimento não, que seria algo natural. Exato. De um homicídio, sempre, em maioria, com grandes indícios de execução. Então, o nosso acompanhamento é ali na hora do grande choque da família. E aí a gente tem pensado ao longo do tempo como a gente acolhe a própria equipe dentro desse momento de grande trauma. E não são questões só pontuais, cada uma cada perda é uma tragédia, mas a escala é muito impressionante. O número de mortes, feridos, de famílias assim agredidas, né? De aulas perdidas por crianças
de atendimentos de saúde não realizados por conta das operações. Isso, exato. A escala é considerável. É multiescalar, né? Então, quando a gente olha ali, às vezes vai ter uma operação, Luiz, que não vai ter, por exemplo, uma execução, que é o que chama, às vezes, a atenção da mídia. Há muito tempo a Maré, né, ainda bem, não tem mortes, por exemplo, de crianças, que é o que mobiliza muito a opinião pública, né? Mas, por exemplo, esse ano a gente já iniciou 2024 com 11 dias de início do ano letivo, com menos 6 dias de aula por causa das operações policiais. E aquele fuzilamento do rapaz ali né, que foi presenciado pela equipe ali. E foi filmado. Sim. Então, esse trabalho do monitoramento vai incidir nesse outro lugar. Né? O que a gente quer para a política de segurança pública? O trabalho da Redes, né, é fazer com que o morador... O que o morador quer com a política de segurança? Né? A gente vai trabalhar dentro do processo de legalidade da polícia. O nosso grande foco é o morador. É esse lugar do atendimento, do acolhimento, do atendimento, do acompanhamento às diligências, que são fundamentais para o processo jurídico que pode se seguir. A ida ao IML é fundamental da nossa equipe. Quando um assistente social e um advogado vão com a família, e advogada, vão com a família. Temos 5 advogadas no eixo, então, quando eu falo advogada, elas me matam. São advogadas lindas e belas e inteligentíssimas, que vão acompanhar com assistente social, uma equipe muito qualificada, essa diligência externa que a gente fala, que é uma outra metodologia de trabalho nesse dia de plantão. Se o Ministério Público tivesse cumprindo seu papel constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, vocês teriam menos trabalho, né, Taída? Muito menos, muito menos. Apesar dos avanços, né, se comparado a outros territórios de favela da cidade do Rio de Janeiro, hoje a gente observa a diminuição, né, ao longo do tempo das situações de homicídio em dias de operação. Mas teve aquele aumento entre 2018 e 2019 ali, né, com o Whitson, né, o atira na cabecinha, tem aquele boom. Claro. Né, aquela permissividade que o próprio discurso do Estado vai permitir que os agentes vão agindo de forma mais necro, né, dentro desses territórios. E aí esse trabalho da diligência ele vai servir para garantir o direito dessas famílias no posterior, que é pela busca de justiça. Quer pedir um laudo cadavérico no IML, que se não for acompanhado da equipe, muitas vezes vai ser negado. Que loucura, né? Ir na Getúlio Vargas, por exemplo, né? Ir num Hospital Geral de Bom Sucesso, em qualquer hospital acompanhando a família, e às vezes a gente brinca dar a carteirada para dizer que o serviço social da Redes da Maré está lá, né? Para tentar mitigar, às vezes, alguns efeitos. Às vezes a gente não pode afirmar nada, né? Mas a gente acompanhou já uma mãe que deixou o filho dentro do hospital e ao sair do hospital, né, em poucas horas, ao retornar, o menino tinha falecido e ela deixou o menino bem, só que ele estava custodiado. E aí? Então esse lugar de tem gente acompanhando, tem gente monitorando, de alguma forma mitiga, não interrompe, que é como isso, né? O Jefferson morre agora esse ano, um rapaz, um jovem de 22 anos, dentro dessa metodologia social, né? Num dia de aula, inicia uma operação por volta de 9h30 da manhã. Ele não tinha nada a ver com arma, com coisa alguma, estava ali. As crianças iam ter festa de baile de carnaval, então já começavam a circular notícias de que as crianças não estavam podendo sair da escola, aquelas notícias que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas vai se espalhando ali o medo. E essas mulheres vão para a rua, para a porta da Brasil, né, tentar fazer um tipo de manifestação, de mobilização, né? E Jefferson está junto ali. Só que um dia antes, o Jefferson já tinha sido agredido pelos agentes de segurança, durante a operação anterior. Isso eu não sabia. Era a segunda operação consecutiva. A gente tenta acolher ele, mas ele foge da gente, né?
ele tinha levado o soco, um tapa na cara de um agente do BOPE. Então, no dia seguinte, quando ligam, eu estava num outro prédio e a equipe que estava na frente da Brasil, num galpão que nós temos de tecnologia, que é a base também para esse plantão, recebe a notícia. Visualiza, né? Porque viu as pessoas indo e a equipe vai também e não recebe a notícia. Uma parte da equipe visualiza esse homicídio. E, para mim, que chega agora, é um momento muito emblemático, né? Tanto de repercussão, como também de tentar garantir a cena do crime, né? Vai ser o primeiro processo que a gente vai conseguir acompanhar desde o início e pode ter uma configuração, a gente não pode confiar, né? Vídeo que aconteceu agora com o caso do Jonathan, infelizmente, na justiça em si, mas que tem todas as provas. Claro, testemunhas, né? vídeos. Que demonstra recebe o um tiro né? a 2 metros, 3 metros. Isso. Um tiro de fuzil, e aí, ele desarmado. Graças a todas essas provas, reverte de culposo, né, para doloso. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa pela frente. E a gente consegue ali, dentro dessa metodologia de trabalho e do conhecimento que vem sendo concretizado, né, sistematizado ao longo do tempo, a gente tem protocolos, a gente tem reuniões semanais com a equipe, no sentido de grupos de estudo, formação, repensar esses protocolos, o que dá para fazer, o que não dá. A gente consegue manter a cena com muita briga, né? As pessoas às vezes não sabem o que tem que fazer ou não. Na hora é uma grande ebulição de emoção. Isso. Mas a gente ali botando caixotes ao lado cercando da cena. A cena. E aí vários movimentos sociais também ajudando a gente nesse processo, fazendo ofícios para a delegacia de homicídios, né? O próprio MP, a partir do plantão, que a gente, apesar de toda a crítica, ainda é um canal que a gente confia e precisa confiar. Né? A Redes tem esse lugar, é uma instituição, né? Que a gente sempre fala, é uma instituição republicana e confia nessa democracia. Então a gente vai confiar nas instituições. A gente tem esse plantão de atendimento do Maré de Direitos que vai desembocar para a ida da Defensoria uma vez ao mês desde 2019 na Maré, aos sábados, fazer o atendimento dessa triagem que a gente faz. Mas a gente não quer captar, por exemplo, para construir um escritório de advocacia na Redes. Uhum. A gente quer que tenha um núcleo da Defensoria Pública na Maré. Claro, vocês não querem substituir política social. Que é o grande lugar da incidência. A gente demonstra a partir dos números, a partir da produção de conhecimento e a partir dessas experiências e ações concretas que é possível fazer. Tem demanda para a Defensoria aqui, é possível fazer. Tem espaço... A gente fornece, a gente brinca, a gente faz quase todo o trabalho da Defensoria. A gente recolhe documento, o defensor chega lá para atender e dá o papel lá do processo, sabe? Todo outro trabalho de ligar para o morador, de insistir, de fazer com que o morador devolva o documento que a gente precisa 1h da manhã, é essa equipe que faz. Muito comprometida. E aí é nesse lugar que não é só trabalho. É exatamente isso que eu ia dizer, não é só trabalho. Hoje a gente tem uma equipe majoritariamente, né, preta e periférica e comprometida com esse... Sempre teve, né? A Redes é construída a partir de pessoas que acreditam nesse trabalho. Senão não há razão de ser. Se você não acredita, você chega lá pensando que é só trabalho, você vai pegar sua bolsa e vai embora. Que loucura é essa? Claro. Entendeu? Que loucura é essa? Eu botando caixote em volta de marca de sangue. Não é só trabalho. Se for só trabalho, eu não quero esse tipo de trabalho. É um compromisso ético-político para que essa ação que a gente desenvolve, que é desenvolvida há anos pela Redes, né? Eu estou falando do eixo de segurança pública, mas a Redes tem 5 eixos estruturantes. Se desenvolve a partir desse lugar da educação, que também faz parte de um lugar de mitigação desses danos, né, para a melhoria de vida dos moradores. Só que a segurança pública ela tem esse lugar,
né? É muito delicado. A Maré pode ter 50 escolas. Em dia de operação policial, mais da metade não vai abrir, dependendo da área onde Então, enquanto o direito à segurança pública não for efetivado, entendido pelos nossos governantes como um direito humano que deve ser ofertado para a população, para garantir a vida, né? A gente não vai ter, nos espaços de periferia e de favela, a efetivação dos outros direitos com a qualidade que a população merece. Então, a gente tem os conjuntos de escola, né, o complexo de escolas, mas tendo operação não vai abrir. E, Tainá, me diga, como é que a população atendida mais diretamente, que é a população da Maré, nós estamos falando de 16 favelas, uma população de cerca de 140 mil pessoas, que é muito diversa. É uma cidade, de fato, é um bairro imenso. Como é que você avalia a percepção dessa população a respeito da segurança pública a partir de toda essa experiência que vocês estão desenvolvendo, de todas essas intervenções, do ponto de vista da consciência crítica, da complexificação da sensibilidade, até política, digamos assim? Dentro dessas diferenciações territoriais, né, pela história da rede estar ali muito consolidada em Nova Holanda, por exemplo, em dia de operações, as famílias já sabem que a rede está aberta e chama a gente, os verdinhos, né? Que a gente tem uma camisa da campanha que a gente usa no dia do plantão policial. Só que campanha? Da campanha Somos da Maré e Temos Direitos, que é a última campanha de mobilização, né? Dentro dessa metodologia, o eixo desenvolve campanhas para mobilizar os moradores sobre o direito à segurança pública. Sim. A última campanha trabalhou essa perspectiva do sonho, qual o seu sonho, e para entender com os moradores o que pode, o que não pode, mas a partir dessa perspectiva, né? Então a gente colava adesivos, uma metodologia mais lúdica, né, para tentar captar esses anseios dos moradores. O morador da Maré quer viver, né? Quer viver, quer ter acesso à saúde, que são sonhos que apareciam durante a campanha, que são direitos. O que é direito e o que é sonho. E aí a gente tem essa grande percepção de que o morador reconhece o que pode ser feito, o que não pode ser feito em dia de operação policial, né? Mas tem um grande desafio. Como eu vou pautar a polícia, o agente de segurança, para não entrar na minha casa sem o mandato de segurança, se ele está com um fuzil na minha porta? Né? Então, acaba, nas últimas operações, tiveram muitas entradas nas casas, mas a partir do pedido de bom dia, obrigado, posso entrar. Apesar do grande número ainda de violações que a gente tem acompanhado nos últimos anos, ser de violações a domicílio, né? Os moradores, a gente vem acompanhando a partir de um lugar empírico que há uma mudança, né, de trato dos agentes com os moradores, sobretudo em Nova Holanda. E o reconhecimento ao longo do tempo desses moradores sobre o trabalho da Rede da Maré. Mas não está dado. O grande desafio é como a gente alcança, né, as 15 favelas, 16 favelas, nesse sentido de ampliar o direito, o debate sobre o direito à segurança pública enquanto um direito humano, né, enquanto o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual o meu direito, por que a Maré não é reconhecida, não é tratada como a Vieira Solto e Ipanema, né? Esse é o grande desafio nosso, trabalhar a informação e tentar apreender desse morador o que ele realmente quer para a Maré. Além das melhorias, das políticas públicas, né? A gente tem trabalhado muito para entender o que o morador da Maré quer para a segurança pública, que pode ser diferente, Luiz, do que eu e você entende como bom a partir, às vezes, da academia. Sim. A gente tem, às vezes, debate instituições, né, e movimentos que vão pautar o fim da polícia militar. E, às vezes, o morador não vai querer o fim da polícia militar. Mas de que forma esse agente de segurança vai poder trabalhar de forma
mais próxima, né? Com forma de inteligência, sabe? Que o problema não está ali dentro. O problema em si, né? Claro. Todo lugar tem crime. Todo lugar tem redes ilegais. Mas porque só na favela eu vou entrar e vou arrombar uma porta, vou xingar uma moradora. São situações, às vezes, esdrúxulas que a gente acompanha. Teve uma situação que a menina chegou com um salgadinho da casa do namorado, ia levar para a mãe. O policial pegou o salgadinho da menina e xingou ela. Situações de invasão à casa, que você vai chegar lá, não tem a morte, não tem nada, mas o agente de segurança pegou os danoninhos das crianças, na frente das crianças, e derrubou em todo o sofá. Não teve a morte, né? Não teve... mas a perversidade dessa arrogante, né? desse... O roubo ali, e aí a gente não quer romantizar, né? Roubo, destruição. É a política pública que a gente pode pautar. É o que está na Constituição. Então, a gente vai trabalhar nesse lugar do monitoramento para incidir para que essa política melhore. A tragédia é que, enquanto vocês estão caminhando por outras vias, de uma forma muito profunda, meticulosa, densa, respeitando a população, buscando trabalhar, contando com a participação da população. Quando a gente apenas denunciava a brutalidade policial letal, as execuções extrajudiciais, a gente acabava descobrindo a seguinte tragédia: a popularidade do governador que patrocinava o banho de sangue subia de acordo com o grau de violência da chacina. Sim. E esses períodos, né, de próximo às eleições, sim, essa pauta enquanto a sociedade aumenta. Lidar com isso dessa maneira, aplaudindo, sem compreender absolutamente as implicações, enfim, entrando nesse jogo que é ideológico, valorativo, a gente, quer dizer, os que lutamos contra a violência do Estado, por exemplo, ficamos mais isolados, como se nós estivéssemos, né, na contramão da história, fôssemos sectários. E cada vez mais a gente precisa criar estratégias, ferramentas e tecnologias de dialogar com essa população. Em dia de operação policial, durante esse plantão, por exemplo, a gente teve a chacina do dia 25 de novembro. Foram mais de 8 mortos, né? E aí, essa chacina do dia 25 de novembro passou ao vivo o processo de execução, né? Eu posso dizer assim, a partir do que a leitura ali da imagem de um rapaz foi filmado ao vivo por uma imprensa, né? Que vincula esse lugar mais sensacionalista por volta do meio-dia, vai a tarde toda no canal, né? O dia todo falando de forma muito sensacionalista sobre esse lugar da segurança. Aquelas pessoas assistindo esse jornal, que estava instigando os agentes de segurança a fazerem mais violência, né? Ele filma de cima, o programa filma de cima e vai pontuando o que é ilegal, o que não é ilegal, o que ele acha. Teve situações de filmar pessoas, mulheres, em grupo e pontuar que era marmita de bandido, coisas assim, do mais baixo calão, né? Então, quando a gente vai até essa casa tentar ver se os meninos ainda estavam lá, com a família, na rua, né? Isso me deixou muito em choque. Como assim? Está acontecendo uma execução e as pessoas estão assistindo o canal que está instigando lá mesmo essa violação a poucos metros da cena. Que coisa impressionante. E é um canal que as pessoas assistem mesmo. Impressionante isso. Sabe? Então a gente frequenta uma bolha, né? Dialoga às vezes com uma bolha. E a gente que está no território tem essa grande experiência e essa grande possibilidade de criar as ações e projetos a partir do que a população está demandando. Não é o que a Tainá quer a partir dos estudos. Claro, é claro que a partir da minha trajetória e do meu compromisso ético-político, né,
do que eu venho estudando ao longo do tempo, essa equipe, esse projeto, esse eixo vem estudando, a gente vai pautar, né, dentro da legalidade, dentro do que a gente entende de importante para o Estado democrático de direito, só que tem o grande querer da população. Para a gente talvez mudar um pouco isso, a gente precisa dialogar, tem que escutar. Escutar e dialogar. E fazer processos formativos e informativos de mobilização territorial, que a gente, às vezes, acha que é só pela rede social. Tem um lugar da população que não faz essa leitura da rede social. Quem tem feito isso são os jovens. A gente tem uma população adulta, uma população idosa que quer sentar e conversar. E eu acho que é o grande virada de chave nossa agora, é como a gente dialoga sobre esse direito à segurança pública com essa população que assiste, por exemplo, esse canal de TV, quer vivenciar, né, um sentimento de segurança que nunca foi vivenciado, sabe? Uhum. E experiencia no seu cotidiano diversas violações. Quando a gente fala desses 11 dias de ano letivo, e foram 6 de operações policiais, interrompendo 6 dias de ano letivo, que são mais de 140 dias, né, desde esse monitoramento de 2016, são mais de 140 dias sem aula. As crianças da Maré, desde 2016, já têm mais de 140 dias sem aula, por exemplo. Exemplo não, né? Um dado. Esse dado, quem vai pagar já se perdeu, né? Mais de 1 ano e meio. E quando você não... de vida, de sonho. E outro detalhe que uma amiga estava mencionando outro dia com muita cuidade, dias de aula são dias de alimentação na escola também. São dias de alimentação, da alimentação completa até a metade, né? Que é o café e o almoço. Dias de convívio. Dias de convívio. Saída de casa para que mãe, eventualmente pai, também aproveite esse tempo para trabalhar, e isso fica obstado pela de pensar, ampliar as possibilidades, né? A escola, sobretudo para a gente que não vai ter, às vezes, um pai ou uma mãe que vai nos ensinar o exercício, né? Que vai ter uma rede ali de sociabilidade, de lazer. A escola amplia isso. Uma escola de qualidade estruturada nos permite vivenciar sonhos, sabe? E aí você tem um gap. E aí o que a gente tem pensado enquanto Redes da Maré, né, junto com o eixo de educação, junto com a área de incidência, é começar a falar numa política de reparação. Não é mais reposição. Sim. A gente precisa começar a falar para esses moradores de favela, eu falo da Maré, né, mas se a gente for pensar de forma ampla, quem vai reparar os impactos e os danos da violência armada na vida dessas crianças? Na saúde do adulto. Na saúde mental de crianças, mental, de adultos, né? Também, claro. São impactos geracionais. A repórter Flávia, né, a jornalista, teve uma fala muito emocionante ontem. Flávia Oliveira. Flávia Oliveira, sobre o tempo que uma senhorinha ficou dentro da casa. Mais de 72 anos, experienciando, né, vivendo um trabalho escravo. Moderno, mas trabalho escravo. 72 anos servindo uma família. Nesse processo, ela traz a seguinte frase: é um rapto de gerações. E se a gente for pensar esse processo da morte, né, de não ir para a escola, são vários tipos de morte. A gente fala desse lugar do homicídio, da execução, mas não ir para um exame que pode diagnosticar, Exato. Por exemplo, um câncer de colo no útero, que você está há 1 ano, pode ser fatal. 6 meses esperando no CISREG aquele consulta, exame ginecológico fora da Maré, e você não pode sair da Maré. Isso nem é dimensionado. Não é.
Tainá, eu ficaria aqui, olha, horas e horas te ouvindo, mas é muito impressionante a sua análise, o seu testemunho, a sua trajetória. É como, eu não sei como descrever, nem é preciso descrever, mas uma espécie de microsociologia ético-politicamente orientada, não é? Em que aquilo que se observa por drones ou satélites à distância, numa cartografia assim, muito superficial, de repente se manifesta como formas de vida do cotidiano na sua pluralidade, com contradições que são quase inimagináveis à distância, né? Sim. Eu só posso te agradecer pela conversa e, mais ainda, pelo trabalho que você dirige, que você coordena, que você lidera com colegas. É claro, as coisas não são feitas, né, individualmente, São muitas mas mãos. é muito importante. E tomara que as pessoas que nos estejam ouvindo percebam a dimensão disso tudo. Às vezes a gente está falando do microscópico, do capilar, do dia, da noite, mas isso tem implicações dantescas. Quando a gente se pergunta como foi possível, meu Deus do céu, Bolsonaro, talvez a gente tenha de rastrear essa nano-história que está no dia a dia, lá no fundo, nos confins do Rio de Janeiro e não só. Sim. Super, super obrigado, Tainá. Eu que agradeço esse momento de escuta, né, e de possibilidades mesmo de trocar, de falar dessa trajetória e desses atravessamentos e desse trabalho que é muito importante para a população da Maré, né, para o Rio de Janeiro, para pensar possibilidades no macro também, né, no sentido da política pública brasileira. Acho que o nosso trabalho, o monitoramento que a gente faz em loco, que é inovador, nenhuma outra instituição faz esse acompanhamento em loco dessas violações, é de suma importância para, a partir disso, né, a partir dessa experiência do morador, a partir do que o morador quer, a gente pensar um novo sentido, um novo fazer das políticas públicas, sobretudo da política de segurança. Isso, para qualificar, não é? Não se trata de ser contrário à política pública ou ao Estado, ninguém é maluco, nem está querendo fazer, né, o elogio do improviso voluntarismo, do trabalho do terceiro setor como sendo substituto do Estado, mas como isso tudo pode qualificar de fato a política pública. E a gente mostra muitas vezes que é possível fazer, né? É possível fornecer um atendimento de qualidade para o morador, é possível fazer um acompanhamento, né, ali mais próximo dessa população, criar estratégias ali para que haja de fato a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção até agora. Abraços para vocês.